Não é sempre, mas às vezes a gente consegue romper com aquele modelo tradicional de sala de aula e os resultados podem ser bem interessantes. Nesse vídeo eu quero contar para vocês um pouquinho sobre uma atividade que eu fiz com os meus alunos do primeiro ano do ensino médio na Câmara Municipal de Arapongas, a cidade em que eu moro e leciono. Foi uma parada muito legal e eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia sobre isso. Meu nome é Daniel e eu escolhi ser professor. Salve galera, suavidade! Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal Dani Ideias. Meu nome é Daniel, eu sou professor e pesquisador na área de História e aqui nesse projeto a gente debate um pouco a respeito de política, educação, sociedade. Se você entende que esses são temas importantes, você por favor já se inscreva no canal, já deixa aquele like no vídeo para não esquecer lá no final. E se você quiser contribuir financeiramente para esse projeto, tem o Apoia-se, tá passando aqui embaixo, para você poder dar ali a contribuição que você achar que deve, belezinha? Muito obrigado. Há um tempo atrás eu fiz aqui no canal um vídeo falando sobre a educação bancária, que é um conceito pensado pelo Paulo Freire que faz uma crítica a essa educação que a gente tem no modelo capitalista de sociedade principalmente, que impede que os alunos tenham protagonismo no processo de conhecimento. Na verdade, em que vê o aluno ali como um sujeito passivo e o educador como aquele que vai só depositar determinados conhecimentos, como se o aluno fosse incapaz de produzir ele próprio, auxiliado pelos seus colegas e professores, novos conhecimentos, como se ele fosse alguém que só tivesse que receber isso. É uma crítica muito interessante, é um assunto muito importante para quem pensa em educação. O link está no card aqui, você pode assistir logo após esse vídeo, enfim. Vale a pena. A questão é, geralmente a gente realmente fica preso, entre aspas, nesse modelo tradicional de sala de aula. Porque temos que cumprir conteúdos, porque existe todo um aparato que faz com que esse seja o modelo vigente, e a gente, mesmo que critique ele, acaba reproduzindo. Mas, em determinados momentos, a gente consegue romper com esse modelo de educação bancária. Em determinados momentos, é possível fazer coisas diferentes e entregar o protagonismo aos estudantes. E eu consegui fazer isso recentemente com uma turma de primeiro ano de ensino médio. Eu trabalho com esses alunos uma disciplina eletiva do novo ensino médio, e eu tenho várias críticas ao novo ensino médio, já fiz um vídeo falando sobre isso, mas de qualquer forma esse é um modelo implementado e dentro do colégio em que eu trabalho existe uma disciplina voltada para a área de ciências humanas e linguagem, e eu estou trabalhando com eles atualmente nessa eletiva de Ciências Humanas. E como é uma disciplina nova, que não tem exatamente um modelo programático próprio, eu tive a liberdade de organizar eu mesmo um projeto para esses estudantes. E pensando que esse é um ano de bicentenário da independência, pensando que é um momento de eleição também, eu achei importante trabalhar, pelo menos a princípio, os mecanismos que um Estado independente tem para se organizar dentro das suas questões políticas, econômicas e cultural. O foco da atividade que eu fiz nesse momento foi político. Então, a gente analisou toda a estrutura formal da política brasileira, principalmente a maneira como funciona o poder legislativo aqui no Brasil. A ideia era trabalhar junto com os estudantes não só a maneira formal, quais são os procedimentos para que uma lei fosse estabelecida, mas também e talvez principalmente os interesses que estão dentro disso, certo? Os interesses que envolvem a formulação e a aprovação de uma lei. Como isso não é meramente uma ideia do bem social, mas sim, envolve pessoas com poder, envolve instituições com poder, envolve ali toda uma gama de recursos e de influências para que uma lei seja, primeiro, elaborada, segundo, aprovada. Então a ideia era trabalhar isso com os estudantes. Em determinado dia, eu estava mostrando para eles quais eram as casas legislativas no Brasil enquanto ente federal, depois no estado aqui do Paraná, no caso falando da Alep, e depois a gente analisou o mapa de Arapongas e foi para a Câmara Municipal, olhando ali no Google Maps, né? E os estudantes falaram para mim, falou, professor, a gente podia se organizar para ir aí na Câmara, né? Conhecer, não sei o quê. E, porra, interessante, né? É uma ideia boa mesmo. Fui conversar com os meus superiores, né? Com a direção e tudo mais, com outros professores também. E a gente conversando a respeito dessa ideia de visitar a Câmara Legislativa da cidade, chegamos à conclusão de que seria interessante não só
colocar os alunos para conhecerem ali a instituição, mas se possível também colocar eles para debaterem um determinado tema, certo? Usarem ali a casa para discutir algum assunto. A partir disso, então, eu organizei uma metodologia de trabalho para que fosse possível, num futuro ali próximo, colocar os alunos para debater alguma questão dentro da Câmara Legislativa da cidade, dentro da Câmara dos Vereadores. E foi muito interessante, porque foi justamente no momento em que a gente estava debatendo o processo de abolição da escravatura brasileira e toda a contradição, toda a controvérsia que envolve esse processo. Então a gente começou a pensar sobre os interesses em jogo nesse caminho de abolição da escravatura. Depois disso eu levei para eles o projeto de lei das cotas raciais e sociais nas universidades para a gente entender como que uma lei funciona, como que é a forma dela mesmo. E lógico, esse é um tema extremamente sensível que tem a ver com a maneira como a abolição da escravidão foi feita no nosso país, que deixou tantas pessoas escravizadas quanto seus descendentes ao relento sem condição nenhuma de se inserir na sociedade. E principalmente agora em 2022, essa lei ela vai ser revista, ela vai ser analisada novamente, dependendo dos interesses que tiverem em jogo ali, dependendo das pessoas que controlam as câmaras, dependendo dos interesses que estão dominando a sociedade, é possível inclusive que essa lei deixe de existir ou seja modificada de maneira a prejudicar aqueles que mais precisam dela. Então a gente analisou, debateu, conversou a respeito dos artigos e foi muito interessante porque isso permitiu que a gente debatesse em conjunto tanto a estrutura formal, então como que é organizada mesmo uma lei, a ementa, os artigos, os vetos, aquilo que foi modificado, e a gente também pôde analisar os aspectos políticos e sociais de interesses que envolvem uma lei. Então foi muito legal. Depois que a gente fez essas análises, a turma elegeu 2 estudantes para elaborarem projetos de leis a respeito da abolição da escravidão, contrastantes e conflitantes entre si. A ideia ali foi organizar então uma que iria elaborar um projeto defendendo uma abolição radical com indenização para esses escravizados, desapropriando terra dos senhores, uma coisa bem radical, bem na raiz do problema, modificando a estrutura brasileira, enquanto a outra ficou responsável por elaborar um projeto que, infelizmente, foi algo condizente com o que aconteceu na sociedade. Um projeto de emancipação dos escravos de maneira lenta, de maneira gradativa, favorecendo os interesses dos senhores. Enfim, a ideia era pensar um momento onde a abolição da escravidão ela é iminente, ou seja, ela já vai acontecer, mas como ela vai acontecer. E aí, interesses conflitantes a respeito desse processo, para que pudesse haver ali debates, enfim. E foi muito legal porque os 2 projetos ficaram muito bem feitos, muito bem elaborados, tanto na questão formal, mas também na maneira como o argumento foi pensado em torno deles, foi muito da hora. Depois que esses textos ficaram prontos, eu entreguei para a turma, para todo mundo poder ter acesso ao projeto previamente, analisar, organizar. Estabelecemos alguns estudantes ali que poderiam pensar perguntas para as autoras, certo? E, posteriormente, numa outra data, de uma semana para frente, a gente foi para a Câmara dos Vereadores colocar em prática essa atividade. Em primeiro momento, a gente chegou lá na plenária, viu toda aquela estrutura organizada, onde acontecem as votações, todo aquele sistema da democracia burguesa que a gente já conhece. Mas estar ali com os estudantes, visualizar na prática como que são as bancadas, como que são as cadeiras, o que tem no centro da sala, quais são os símbolos em evidência, tudo isso são questões muito interessantes de você entrar em contato na prática, né? E que posteriormente podem ser debatidas e aprofundadas também em debates em sala de aula e tal. Então, só de conhecer o ambiente já é uma atividade que vale a pena e que permite várias análises, vários trabalhos, vários debates e produções de conhecimento interessantíssimas. Mas para além disso, a gente tomou os nossos lugares, eu fiquei ali no centro como mediador, cada uma das autoras dos projetos dos lados e os demais alunos votantes nas outras cadeiras. Teve todo aquele negócio de apertar o microfonezinho para falar, sabe? Toda aquele coisa que a gente vê na plenária, vê na TV, na Câmara, né? Na TV Senado, na TV da Câmara, que são coisas que demonstram a formalidade, toda a pompa, todo o simbolismo que compõe a nossa democracia. Depois que todo mundo estava ali nos seus lugares, houve uma fala inicial ali, agradecendo as pessoas que permitiram que aquele evento acontecesse, e demos início então às falas das estudantes. Posteriormente, elas fizeram debates entre elas, apontando erros e dúvidas e questionamentos, uma no projeto da outra,
aí defendendo entre elas também as suas ideias, questionando. Posteriormente, os outros estudantes que estavam ali para votar, não eram os autores dos projetos, mas colocaram perguntas também para cada uma das autoras. E isso tudo foi gerando ali um ambiente de debate, de discussão de ideias dentro, da Câmara Legislativa, que é um lugar onde de fato leis e propostas para a sociedade são pensadas e implementadas e que tem um efeito real na vida das pessoas. E ao final desse debate, desses questionamentos, dos argumentos, das defesas, dos ataques, os alunos votaram em um dos projetos que seria então aquele hipoteticamente aprovado para pensar o processo de abolição da escravidão. Felizmente, os alunos nessa simulação escolheram aquele da abolição radical, onde então acabaria a escravidão imediatamente, fornecendo salários e políticas públicas para que os ex-escravizados tivessem condição de entrar na sociedade, expropriando bens daqueles senhores, tal, enfim. O projeto que foi aprovado na nossa simulação não foi o projeto que foi de fato vigente na sociedade brasileira. Mas todo esse processo, todo esse trabalho, todo esse momento de poder pensar o sistema legislativo, organizar uma simulação de uma aprovação de leis, colocar a galera para debater toda essa questão na casa legislativa da cidade, entendendo todo aquele simbolismo, toda aquela estrutura, foi um projeto muito legal, muito bacana, eu gostei muito de fazer, fiquei positivamente surpreso porque os argumentos foram muito bem feitos, as perguntas foram muito bem organizadas, o projeto de lei organizado pelas duas alunas estava muito bem feito, muito bem estruturado também. Então foi uma atividade fora do comum, foi uma atividade que sai dessa educação bancária, foi uma atividade em que os estudantes tiveram protagonismo e eu de fato fui pincelando ali o que fosse necessário para que essa atividade, para que esse evento acontecesse da melhor maneira possível, mas o protagonismo ficou longe do professor. O professor realmente ficou ali como mediador, como conselheiro, enfim. Foi uma atividade onde quem tomou a frente, quem fez acontecer, foram os estudantes e eu fiquei muito feliz com o resultado. Além disso, depois desse evento acontecer, a gente tem também várias questões que é possível captar do momento para debater depois novamente em sala de aula, pensar as impressões dos alunos a respeito do que aconteceu, analisar o ambiente junto com eles, pensar novas propostas, novos projetos, enfim. Considero que foi uma atividade muito positiva, porque de alguma forma contribuiu para o desenvolvimento de um pensamento político crítico, autônomo, ao mesmo tempo que permitiu que a gente analisasse de maneira também crítica a história da sociedade brasileira e também crítica a forma como ela se estrutura nos seus mecanismos formais, legais. Então acredito que valeu muito a pena e principalmente porque o protagonismo, quem fez a parada acontecer, foram os estudantes. Não foi aquela educação bancária de ficar depositando conhecimento, vai marca X na prova e beleza. Não, a galera fez um trabalho muito bem feito e tomaram a frente. O aluno ali realmente como sujeito da produção de conhecimento, que é fundamental para aquelas pessoas que trabalham a educação sob uma perspectiva crítica e de autonomia do sujeito, e não uma educação alienante onde as pessoas são somente passivas. Eu gostei muito desse projeto e fico feliz de poder ter contribuído de alguma forma com essa formação crítica dos estudantes. Acredito que esse relato pode inspirar outros professores a fazerem atividades que tenham também mais ou menos esse sentido. Espero que vocês, que são professores, ou mesmo que foram alunos e tiveram alguma experiência assim na vida de vocês, coloquem aí nos comentários para que eu também conheça, para que a gente possa conhecer outros projetos, outras atividades que funcionam e assim implementar também com outros estudantes. Vamos fazer essa educação libertadora acontecer em conjunto, né? Acho que é assim que a coisa funciona melhor. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você realmente curtiu, não esquece de deixar aquele like, compartilha pra galera se entende que é uma atividade importante, um assunto legal de ser debatido. Não se esqueça de se inscrever no canal para ter acesso a novos conteúdos. Se você quiser contribuir financeiramente com esse projeto, tem a campanha no Apoia-se. Beleza? É isso aí, muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!